Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje vamos meditar no tema sonho. Sonho. Gênesis 37, 5 diz assim: Certa vez José teve um sonho. Certa feita José teve um sonho. Ou teve José um sonho. Quando nós olhamos a vida de José, José era filho de Jacó. Ele era filho de Jacó com a mulher amada de Jacó. A mulher amada de Jacó era Raquel. Jacó trabalhou por Raquel 14 anos. Ele fez um trato com Labão, seu sogro, que ele trabalharia 7 anos pela sua esposa amada Raquel. No dia do casamento, Jacó embebedou. Quando ele acordou de manhã, ele tinha dormido com a Lia, a sua irmã. E ele foi procurar Labão, o sogro, e Labão disse: olha, é tradição dessa terra, não se dá a irmã mais nova em casamento antes da mais velha. Portanto, trabalhe mais 7 anos e eu te darei a irmã dela. E 2 semanas depois ele entregou Raquel a Jacó, mas Jacó trabalhou mais 7 anos. Lia, ela era prolífera, ela teve vários filhos. Já Raquel não. Raquel demorou a ter filhos. Ela teve um filho, que foi José, e no segundo filho, Benjamim, ela veio à morte. E por isso José era o filho amado de Jacó. Jacó o amava muito, mas muito mesmo, ao ponto de comprar roupa, uma túnica especial e dar a ele. E isso gerou muita inveja aos seus irmãos. Quando José tinha 17 anos, ele teve um sonho. Ele sonhou que ele e os seus irmãos estavam colhendo trigo e amarrando os feixes de trigo. E aí, enquanto eles amarravam os feixes de trigo, o feixe dele ficou de pé e os 11 feixes dos seus 11 irmãos vieram e se dobraram diante dele. Quando ele contou esse sonho aos irmãos, os irmãos ficaram irritados com ele. O pai ficou alegre e guardou aquilo no coração, mas os irmãos que já tinham raiva de José passaram a odiá-lo e passaram a procurar um motivo para matá-lo, para se livrar deles. Depois José teve um outro sonho. Ele disse ao pai: pai, eu sonhei que o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante de mim. Aí Jacó falou: José, para com isso, meu filho. Isso é mania de grandeza. Você está pensando que eu e a sua mãe vamos nos prostrar diante de você? Mas é interessante que 2 sonhos, basicamente o mesmo sonho. E aí os irmãos de José querem matá-lo certa feita, e Rúben, o irmão mais velho, fala: não faz isso não, não mata ele não, coloca na cisterna. Quando Rúben saiu, passou uma caravana de ismaelitas e eles venderam José como escravo. E José foi levado para o Egito. É interessante notarmos que lá no Egito, José foi compro por um oficial do faraó chamado Potifar. Ele se tornou mordomo da casa de Potifar. E o texto bíblico diz que Deus era com a casa de Potifar por causa de José. A mulher de Potifar arma uma trama para seduzir José, ele foge. Ela diz que ele a tentou seduzir e ele vai parar na cadeia. Lá na cadeia, o texto diz: e Deus abençoava o carcereiro por causa da vida de José. Lá, o copeiro de Faraó, que estava preso, e o padeiro de Faraó tem sonhos. José interpreta. Tudo acontece como José diz. O copeiro é morto e o padeiro é morto e o copeiro é restaurado. E ele fala para o copeiro: olha, lembra-te de mim quando você assumir. E aí passa-se mais 2 anos até que Faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar. Esse copeiro se lembra de José e diz que tem esse José lá na cadeia. José vem, interpreta o sonho, é feito primeiro-ministro do Egito, e aí a mão de Deus é com o Egito por causa de José. Isso para mim chama a atenção por uma coisa muito especial. Quem anda com Deus, quem tem uma vida na presença de Deus, é bênção onde quer que ele esteja. José era escravo e ele era bênção. José estava preso e ele era bênção. José foi guindado, colocado à posição de primeiro-ministro e ele continua sendo uma bênção. Mas a vida passa. José disse ao faraó que haveriam 14 anos, seriam 7 anos de fome, de prosperidade intensa, de grandes produções, super safras, e 7 anos de fome, onde não nasceria nada no Egito. Que nos 7 anos de produção deveriam armazenar comida para os 7 anos de fome. Isso aconteceu.
E aí é interessante notarmos que em Gênesis capítulo 42, verso 6, os irmãos de José vão ao Egito comprar comida. Chegando lá, eles não reconhecem José e eles têm que ir até José para comprar a comida. E quando eles chegam de José, eles se prostram. E é interessante vermos que isso aconteceu quando José tinha 30 anos. 30 anos. Ou seja, se passaram 13 anos até o sonho de José. Ele sonhou com 17 e o sonho se concretiza aos 30. Ou seja, muito tempo. Na verdade, não os 30, eram 39, né? Porque já havia tido os 7 anos de prosperidade e estava tendo já 2 anos de fome. Ele chegou a primeiro-ministro com 30 anos. Então, quando nós olhamos a vida de José, eu quero te dizer isso: sonhe, continue sonhando. Continue caminhando na direção dos seus objetivos, dos seus ideais. Esteja disposto a pagar o preço pelos seus sonhos. O preço dos sonhos é enfrentar a inveja, enfrentar algumas inimizades e algumas mentiras. E entenda o propósito de Deus. Se o seu sonho for um sonho de Deus, ele vai se concretizar. Agora, não sonhe sonhos medíocres. Não sonhe sonho em que você vai pisar nas pessoas, que você vai se tornar maior que todos e que você será. Não, esse não é um sonho bom. Sonhe que você vai ser algo que vai abençoar a vida de todos. Que Deus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.